Passei os últimos 5 anos, a partir do 3º ou 4º mês da Operação Lava Jato, apontando as agressões à ordem legal cometidas por um verdadeiro ente de razão, por uma espécie de entidade mesmo que se formou, sob o pretexto de combater a corrupção, e que agredia a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código da Magistratura, o Código de Ética do Ministério Público, infelizmente, muitas vezes em parceria com a imprensa, que acabou sendo porta-voz passiva de ilegalidades industriadas que resultaram numa realidade política tal que aí está dada. E como prêmio, Sérgio Moro levou o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. E não adiantava, quer dizer, não adiantava, apontavam-se as ilegalidades, mas havia um objetivo maior, o desiderato era combater a corrupção. E amigos meus liberais, liberais de mentirinha, liberais de fancaria, liberais de 5ª categoria, fajutos, michurucas, aderiram à depredação da ordem legal. E eu não aderi. Me custou caro, me custou 3 empregos. Perseguição nas redes sociais, malhação permanente, ataques os mais vis, vazamento de conversa com fonte, agredindo a Constituição. Aliás, Lava Jato que vazou minha conversa com Andréa Neves, vá procurar o que tinha lá. Eu critiquei uma matéria da Veja, e eu tinha um site na Veja, numa conversa com fonte, e citei um poeta. Eu não cometi crimes. E vocês vazaram. E alguns imbecis dizem, Reinaldo bate na Lava Jato porque vazaram a conversa dele. Não, vazaram a minha conversa porque eu bati na Lava Jato. E porque o meu bater sempre doeu mais, porque eu não sou de esquerda. Porque eu sou um crítico e sempre fui severo do PT. Eu tenho 4 livros com críticas muito duras ao petismo. Mas eu criticava o petismo porque eu sigo as regras do jogo. Eu sigo as regras da democracia, eu sigo as regras da Constituição. Eu sigo as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal. Defender o molde institucional. E mudar pelo caminho da lei o que tem de ser mudado. Me oferecer um pacote de combate à corrupção com agressões permanentes, cotidianas, diárias à ordem legal, empurrando o país para o caos político. A Lava Jato provocou, estima-se, prejuízo em empresas de 180 bilhões. E vai recuperar, na melhor das estimativas, quando recuperar 10 bilhões. Ah, então não se combate a corrupção? A pergunta é boçal. É claro que se combate a corrupção. Dentro da lei. Ah, mas é possível combater dentro da lei? É possível combater dentro da lei. Propondo, inclusive, leis novas. Empresas são flagradas em corrupção no mundo inteiro. Mas não são destruídas. Aqui tomou-se a decisão, inclusive, de destruir as empresas, de destruir os empregos. A Odebrecht empregava 168 mil pessoas, deve empregar hoje 12 mil. Prestes a pedir recuperação judicial, segundo andei lendo. Não era possível punir as falcatruas sem destruir a empresa? Essa e outras. Mas não, porque tínhamos o santo, aquele diante do qual todos se ajoelhavam. Ai, o que o Reinaldo tem contra a Lava Jato? Eu lhe faço a pergunta. Existe ainda miséria no Brasil. Para combater a miséria, tudo é permitido? Por que só para combater a corrupção tudo é permitido? Existe injustiça no Brasil. Para combater a injustiça, tudo é permitido? O cangaço foi uma forma de combater a injustiça. Você justifica o cangaço? Por que vai justificar o cangaço legal? O cangaço institucional? Ah, agora a Lava Jato está chocada com os vazamentos. Lava Jato chocada com vazamento. Tenham vergonha na cara. Vocês vazaram conversa de imprensa. Vocês selecionavam os alvos para vazar. Em associação, sim, as redações têm de pensar isso seriamente. Em associação com jornalistas. E agora vem as conversas a público. Crimes foram cometidos. Crimes foram cometidos. Um juiz não se associa com o órgão acusador. A natureza do juiz é ser imparcial. Esse é seu fundamento. Essa é sua razão de ser.
quando ele se associa com o órgão acusador, ou com o de defesa que seja, todo o processo está viciado. E nós vamos ter de saber até onde isso chegou. Ficou na primeira instância? Não sei. Parou na primeira instância? Não sei. E se subiu? Oh, eu quase causei uma comoção quando eu disse: Lula foi condenado sem provas. E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro, em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas. Desafio permanente que eu faço aqui a qualquer morista, a qualquer bolsonarista, a qualquer ista que não seja um legalista. Me aponte na sentença onde está a conexão entre o contrato da OAS e o apartamento. E toda a artimanha para chegar lá está revelada. Um juiz coordenando uma força-tarefa de investigação é asqueroso, é ilegal, é criminoso. Oh, quer investigar o vazamento, a invasão? Investigue-se. Eu só pergunto, alguma vez a Lava Jato investigou os vazamentos ao longo de 5 anos? Eu pedi investigação do vazamento que me envolve, sabe o que aconteceu? Foram investigar, chegaram à conclusão, não conseguimos chegar a lugar nenhum. E pronto, e acabou, e encerrou essa investigação. Quando o artigo 5º da Constituição estava sendo jogado no lixo. Vocês podem imaginar a quantas festas eu fui? Eu, conhecido crítico do PT, e encostava alguém e perguntava: mas por que você é contra a Lava Jato? Eu disse: não, eu não sou contra a Lava Jato. Eu sou contra que se transgrida a lei sob o pretexto de investigar. Porque quando você transgride a lei sob um bom pretexto, numa democracia, você transgride a lei para qualquer pretexto. E eis que de súbito ficamos sabendo, de repente, que a Lava Jato tinha decidido fazer uma fundação com 2,5 bilhões de multa paga pela Petrobras. Ao arrepio da lei e com a assinatura de uma juíza. A mesma, lembre-se, que ao condenar Lula no caso do sítio de Atibaia, copiou um pedaço de uma sentença de Moro. E depois disse: copiar é normal. Nós temos o sistema PROC. Copiar é normal, não ler a própria sentença copiada. É um escárnio. É uma vergonha. Demita-se, Sérgio Moro. Hoje você passou a ser um peso para o governo Bolsonaro. Que coisa, hein? De ativo do governo Bolsonaro, de grande estrela do governo Bolsonaro, você passou a ser uma má companhia para o governo Bolsonaro. Um lugar no Supremo, alguém que fez o que fez, que não se comportou de acordo com as regras como juiz. Afaste-se, Deltan Dallagnol. Não comprometa a instituição a qual você pertence. Vocês viciaram todo o processo, vocês envenenaram as provas. Sob o pretexto de combater corrupção, vocês conseguiram fazer o contrário. Porque não pensem que Lula pode ser o único beneficiário da lambança que vocês fizeram. Mais gente pode ser. Eu a favor de vazamento? Não, eu sou contra. Vocês são favoráveis a vazamento, eu sou contra. Ah, estão culpando agora o Ministério Público, a presunção de inocência. Vocês são contra a presunção de inocência, eu sou favorável à presunção de inocência. O órgão acusador não trabalha em parceria com o órgão julgador. E como foi que eu percebi que as coisas estavam tomando um mau caminho? Quando eu vi que não se respeitava o artigo 312 do Código de Processo Penal para decretar as prisões preventivas. E me ocorreu o óbvio. Se um juiz prende quem quiser, como quiser, a hora que quiser, faz também o que quiser. E quando foi que o embate mais severo começou? Quando eu fui ler a sentença de Sérgio Moro. E não encontrei lá o liame, a ligação entre contratos da OAS com a Petrobras, ou do consórcio integrado pela OAS, e o apartamento. E agora as conversas que vêm a público evidenciam as mágicas que foram feitas para tentar estabelecer esse liame, que não foi estabelecido, porque nos embargos de declaração o Sérgio Moro diz que ele nunca disse, ele nunca afirmou que o apartamento saiu do contrato com a Petrobras. Se não é assim, se não afirmou, não poderia ter sido ele o juiz.